A mensagem presidencial acabou de chegar ao Senado, tá? Portanto, está oficializada a indicação do AGU Jorge Messias a essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Estávamos na expectativa, Palácio do Planalto confirmou que enviaria a mensagem nessa terça-feira. A mensagem não havia chegado, gerou dúvidas se Lula havia recuado ou não. Lula não recuou, manteve o que havia prometido. O próprio Senado Federal, o gabinete do senador Davi Alcolumbre nos confirmou que a mensagem está lá. O que quer dizer que, a partir de agora, é com Davi Alcolumbre. Ele vai determinar o tempo em que a indicação será remetida à Comissão de Constituição e Justiça. Matheus, vem para cá, a gente precisa falar sobre isso. Estávamos na expectativa, a informação que a gente antecipa no Bastidores CNN está nas mãos de Davi Alcolumbre oficialmente. Não estou fazendo trocadilho, é verdade. A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem presidencial, que é ali basicamente um currículo que Lula envia do seu indicado, qualquer presidente que vai fazer indicações de ministros ao Senado Federal, já chegou ao gabinete de Davi Alcolumbre, da presidência do Senado. A partir de agora, a gente fica na expectativa de quando Davi vai remeter à Comissão de Constituição e Justiça. Otto Alencar, presidente da CCJ, diz que não tem como marcar sabatina enquanto a mensagem não foi enviada por Davi Alcolumbre à comissão. Depois, se aprovado na CCJ, ainda tem os votos em plenário, né? E cabe o trocadilho, porque até então estava na mão de Davi Alcolumbre do ponto de vista político e agora também está do ponto de vista prático e institucional. Chegada a mensagem presidencial, o presidente do Senado pode dar andamento à escolha do presidente da República, porque foi exatamente esse ponto que acabou fazendo com que Lula desse um checkmate em Davi Alcolumbre no fim do ano passado. Davi Alcolumbre, que estava ali trabalhando para derrotar o nome de Jorge Messias, chegou-se a anunciar uma data para a sabatina e, depois de marcar a data, o Senado se deu conta que a mensagem presidencial não tinha chegado. O presidente Lula usou as redes sociais para anunciar a escolha de Jorge Messias, disse que iria indicá-lo, mas não formalizou a indicação com a mensagem presidencial. E aquele ambiente ruim para Jorge Messias do fim do ano passado, que podia resultar em uma derrota, acabou não resultando na derrota, porque Davi Alcolumbre não conseguiu dar consequência, do ponto de vista burocrático, à indicação. Agora, com a mensagem presidencial, isso deve ser encaminhado à CCJ, o presidente da CCJ pauta uma data para a sabatina e, geralmente, no mesmo dia da sabatina, é submetido ao plenário o nome de Jorge Messias. Primeiro uma votação na própria CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Fato é que chegou a mensagem presidencial, que o próprio presidente da CCJ, Otto Alencar, tem dito que depende de Davi Alcolumbre, mas ele depende sim, não só do ponto de vista burocrático, mas também do ponto de vista político. Otto Alencar é um senador relevante, muito próximo do governo e não deve criar dificuldades para a indicação de Jorge Messias. Mas, ao mesmo tempo, é um nome próximo de Davi Alcolumbre. Também não vai ir totalmente na contramão da estratégia que for traçada pelo presidente do Senado Federal. Fato é que agora deve haver, nos próximos dias, o anúncio das datas. Ao menos essa é a expectativa, porque a mensagem presidencial, como eu estava falando, é fundamental para que se destrave o debate sobre a indicação de Jorge Messias. Há uma leitura nos bastidores de que o ambiente político melhorou e que justamente por isso o presidente Lula resolveu enviar agora a mensagem presidencial. Melhorou? De fato, melhorou, mas foi o suficiente para criar uma maioria, para ter uma margem folgada que dê a vitória a Jorge Messias e que não põe em risco a escolha do presidente? Aí não tem como ter certeza. A indicação de Flávio Dino foi aprovada por uma margem muito pequena de votos e a recondução de Paulo Goné Branco na Procuradoria-Geral da República também foi aprovada por uma margem pequena de votos e contou com a ajuda direta de Davi Alcolumbre. Tinha ali o risco dele não ser aprovado, Alcolumbre mexeu seus pauzinhos internamente, chamou 2 senadores que não estavam no plenário para chegar no plenário e apoiar Paulo Goné. Essa movimentação de Davi Alcolumbre foi muito importante e uma movimentação no sentido contrário em relação a Jorge Messias põe em risco a aprovação. A expectativa nos bastidores
é que, apesar dessa resistência, na hora H, nem todos vão ter coragem de votar contra, apesar de ser uma votação secreta. A gente não tem um histórico de rejeição a nomes indicados pelo presidente, mas a situação política demanda, sim, a atenção do Palácio do Planalto, que vai ter que, nas próximas semanas, intensificar a conversa, fazer um corpo a corpo. Não vai ser suficiente o presidente Lula negociar direto com Davi Alcolumbre e pedir para o seu líder, Jacques Wagner, no Senado, fazer o varejo. Não, ele vai ter que entrar em campo pessoalmente e há uma previsão, sim, de que ele atue no corpo a corpo para conseguir viabilizar e pavimentar a ida de Jorge Messias para o Supremo. Com isso, se ele for aprovado, o Supremo voltará a ter a composição completa. São 11 ministros, hoje tem apenas 10, já teve julgamento suspenso pelo risco de empate e agora, com o 11º ministro, isso também melhora o ambiente dentro do Supremo Tribunal Federal e resolve algumas situações internas. Mas antes disso, vai ter que comer muita poeira, vai ter que gastar a sola de sapato. Todos os senadores que ele visitou, ele está tentando visitar novamente, porque as primeiras visitas foram logo após a indicação, para tentar melhorar esse ambiente dentro do Senado, que não é tão bom hoje, Tainá. Obrigada, Matheus. Tá aí, nosso Breaking News. Antecipamos, portanto, a chegada da mensagem presidencial ao Senado Federal e agora é olhar mais para o Senado, mas sem deixar também de observar as estratégias do presidente Lula no Planalto para destravar essa votação. Valeu.